Olá, ouvintes. Eu sou o Bergs e este é mais um monólogo. Bom, fiquei bem surpreso, a galera gostou do primeiro episódio. Primeiro episódio do primeiro monólogo, né? Já falei sozinho algumas vezes aqui no Confábulas, mas não com esse título de monólogo, né? Gravei sem pretensão alguma aquele primeiro. Só me deu vontade de cuspir barras, né? Sobre o meu momento que estou vivendo. Enfim, não vou falar novamente. O primeiro episódio tá lá, 12, 13 minutos, 15 minutos, sei lá. Falando um pouco sobre, né? O momento que eu tô vivendo aí, editando conteúdo e tal. Tá bem legal. E falando nisso, terminei agora de editar mais um conteúdo, mais um programa pros gringos lá. Tá bem bacana. Mais um episódio de psicologia lá pra eles. Eles vão revisar. É um trabalho bem árduo, exige muitas horas. Eu fiquei aqui umas 10 horas sentado, editando pra caramba, revendo os áudios, fazendo cortes, analisando o espaço, analisando o tempo entre uma fala e outra. Mas eu não sei se eu falei no primeiro episódio. Eu jamais me dedicaria tanto a algo se não fosse pra isso. Talvez seja a coisa que eu mais me dediquei na minha vida foi mexer com esses áudios e edições, assim. De resto, eu sempre abandonei, né? É muito importante falhar. Galera, falhem. É muito importante. Mas é muito importante. Bom, hoje é dia 24 de novembro, já é meia-noite e meia, sexta-feira aí. Tô em casa alguns dias aí, trancado no quarto, revendo algumas coisas, estudando algumas técnicas de edição aqui, sempre é bom, né? Testando algumas inteligências artificiais. É assustadoramente bom e facilita muito as nossas vidas. Eu não sei até quando vai facilitar ou vai nos deixar fora desse mercado, né? Mas é algo que o eu do futuro vá se preocupar. Agora não é a hora de se preocupar com isso, né? Por enquanto elas estão nos ajudando, né? As IAs, não é mesmo? Bom, eu tava vendo um álbum de rap aqui, lançamento do Mano Cello, que é um moleque novo, lá de Itapevi, São Paulo. O moleque é foda. Tava aqui ouvindo o álbum inteiro e o moleque cuspiu barras e barras de verdade, muito sentimento. E falando de coisas que ele não viveu, que ele tá proporcionando pra família agora, coisas que ele queria ter vivido. O álbum fala muito sobre família, fala muito sobre ficar esperto com a galera que começa a te julgar, deixa as pessoas falarem porque elas vivem pra falar, não se preocupa com isso. Se for pra entregar conteúdo, que entregue descalço até você ter um tênis. Se é que você entende essa metáfora. Enfim, um álbum muito bom, emocionante, deu uma lacrimejada na última faixa, Anjos e Demônios aí. Procurem, né? Se vocês gostam de hip hop assim como eu, de trap de qualidade, ouçam o álbum do Cello chamado Eu Tive um Sonho. Enfim, eu tive um sonho. Eu já gravei um episódio sobre Eu Tive um Sonho, que foi bem emocionante também, mas enfim. Esse Eu Tive um Sonho, na verdade é um sonho que eu queria ter vivido. O que eu queria ter vivido de verdade. Não é grandes coisas, né? Eu falo para algumas pessoas que eu conheço sobre o que eu queria ter vivido. É uma coisa simples. Olha que louco. Quando Dona Vera estava viva, mamãe, hoje é muito bom falar sobre ela aqui. Eu falo com uma maturidade que eu não me emociono. Isso é muito bom. É muito bom não se emocionar quando você fala de alguém que você ama. Eu digo isso no bom sentido mesmo, porque você se emocionar toda hora é lindo, é um gesto nobre, dá pra ver que você ama, mas você ainda não tá pronto pra falar abertamente sobre aquilo. E quando você já fala com um tom de humor, com maturidade, assim, você já fala com muita clareza, é sinal que você superou a parte ruim e você guarda só as coisas boas. Então, assim, hoje eu falo sobre ela, falo dela com um outro olhar. Um olhar de, pô, foi bom, é isso aí, aconteceu. Eu tô na minha terceira vida praticamente, já passou muitos anos, parece que passou bem mais. Eu não tenho essa impressão de que passou pouco tempo, parece que foi ontem que ela tava aqui. Não, eu não tenho essa impressão, não sei se é só um jeito de dizer das pessoas ou realmente as pessoas têm essa impressão de que parece que foi ontem. Não, na minha impressão é que, porra, parece que foi há uns 50 anos atrás, que parece que eu tô na minha terceira vida, como eu disse, cara. O eu, na época que eu vivi com a Dona Vera, era muito diferente do meu eu agora. Então, quando eu falo dela, parece que foi há 5 temporadas de uma série. Lá atrás, e lá atrás, e lá atrás, sabe? Muitas pessoas queriam ter vivido, sei lá, queriam ter, porra, curtido um show bacana, e não teve condição. Enfim, muitas coisas assim, né? Eu já conversei com amigos sobre coisas que eles se arrependem, coisas que eles gostariam de ter feito e não fizeram. Sabe o que eu queria ter vivido? Eu vou dar um contexto. Eu tinha 17 anos, eu trabalhava
numa empresa de papelaria muito famosa em São Paulo e no Brasil. E eu saí na época com 2 garotas pra uma boate lá no Tatuapé. Eu já tava começando a beber, enfim, minha mãe ainda não sabia, mas eu já tava meio que adultinho ali, 18 anos, 17, 18. E foi uma das primeiras vezes, eu acho que é a primeira vez mesmo forte, assim, que eu saí e voltei só ao amanhecer em casa. Foi muito bom, curtimos muito lá. Esqueci o nome da boate, fica no Tatuapé ali, em São Paulo, né? Pra quem não é de São Paulo, Tatuapé é um bairro de São Paulo. Eu fiquei lá, né, curtindo com as meninas lá, 2 amigas minhas, e eu voltei pra casa, assim, tipo assim, me despedi delas, elas pegaram o metrô, eu acho, e eu peguei o ônibus pra ir pra casa. O ônibus ali embaixo, no terminal Tatuapé, que esse ônibus ia pela Zona Leste direto, ia descer na Assis Ribeiro, onde eu morava, e, pô, na porta do meu condomínio ali, né? Isso, tipo, papo de 6h30 da manhã. E eu cheguei em casa, assim, minha mãe relutou muitos anos pra deixar eu sair de casa, né? Devido a traumas dela. Só que nesse dia, porra, ela apoiou pra caramba. Eu acho que, de certa forma, bateu na consciência dela de que, cara, beleza, eu fico muito preocupado dele sair, porque eu não quero que aconteça algo com ele, como já aconteceu com os meus outros filhos, né? Mas uma hora tem que deixar o passarinho voar, né? Tem que deixar um moleque, né, conhecer um mundão aí, mesmo que seja perto, curtir a vida. Então eu acho que automaticamente, com o passar do tempo, ela só liberou, né? E eu fui, em respeito a ela, eu já trabalhava, mas porra, tudo é na base do respeito, né, mano? Não é chegar e falar, pô, eu vou sair, você não manda em mim. Não é assim que funciona, né? Então, o meu convívio foi muito bom porque foi tudo na base do respeito. Algumas coisas a gente fazia escondido, né, sem ela saber, porque, né, a gente queria sentir os prazeres da vida, mas assim, a meta das nossas vidas é tentar ao máximo não magoar as pessoas. Então quando a gente é filho, a gente faz coisas escondidas dos pais, não é porque a gente é maldoso, é porque a gente não quer magoar, mas ao mesmo tempo a gente quer viver as nossas vidas, entendeu? Mas nesse dia ela sabia que eu ia dar um rolê com o pessoal, enfim. Só que assim, de fato ela não conseguiu dormir, né? Ela deixou, mas ela ficou preocupada pra caramba, ficou lá fumando na varanda, assistindo um filme, os corujão da vida. Só que nesse dia eu tava muito bêbado, né? E ela não sabia que eu bebia. Eu fiquei com um certo medo de chegar em casa bêbado e, porra, nunca tive uma conversa aberta com ela de, pô, mãe, tô bebendo uma cervejinha aqui e tal, né? Minha mãe bebia uma cervejinha, bebia uma catuaba, um vinho de vez em quando, a cervejinha era, né, direto. Eu gostava de uma cervejeira. Então assim, eu acho que se rolasse essa conversa de beber com ela e falar abertamente que eu bebia, acho que não ia acontecer nada. Mas eu ainda tinha um receio, né? Mas nesse dia eu cheguei bêbado e, porra, fui pro banheiro direto, assim, fui fazer um xixi ali e tal. Aí quando eu saí do banheiro, ela tava na porta. E aí, como é que foi? Só que ela não tava brava, ela tava curiosa pra saber como é que foi, como que era a baladinha e tal, eu explicando pra ela. E eu lembro que ela começou a contar alguma fofoca do condomínio. Algum vizinho que fez alguma coisa. Ai, Rosenberg, você acredita que fulano fez isso, fez aquilo? E eu fingindo que eu não tava bêbado. Conta. De braço cruzado, apoiado na parede e ouvindo a fofoca dela. Só que assim, eu não sei se eu vou conseguir explicar. Aquele breve momento, talvez foi o único momento, olha que louco. Eu tinha 18. Talvez foi o único momento que eu tive uma conversa muito de adulto com ela. Do tipo de brother mesmo. De estar encostado na parede, ouvindo uma fofoca, dela falando com o vizinho. E eu, tipo, bêbado de cerveja. E ela também tomado uma cervejinha já durante a noite, conversando comigo. 2 adultos assim pra caramba. Ela com seus 66 anos e eu com 18. Mas como se fosse 2 adultos da mesma idade conversando. Eu falando, que coisa, ele fez isso, não pode, porque assim, a minha relação com ela era muito filhinho com a mãe, sabe? Era general com o filho que abaixava a cabeça em respeito, e depois que eu comecei a trabalhar, eu ia trabalhar, voltava e já deitava, porque tinha que estudar no dia seguinte antes de trabalhar. Então assim, não era um convívio muito brother depois que eu comecei a trabalhar. Mas nesse dia na balada, eu lembro nitidamente que eu conversei brevemente com ela, como se fosse um adulto mesmo. Não era de fato, mas para com ela, eu quero dizer. Um adulto conversando com outro adulto, e passou um filme na minha cabeça. Falei, caramba, cara, eu sempre fui aquela criança, filhinho dela, que ela protegia. E esses 5 minutos aqui na porta do banheiro, ouvindo a fofoca dela e rebatendo isso e concordando com ela, e falei, caramba, mãe, que loucura, né? Enfim, foi legal aquilo, dentro da minha cabeça tudo isso. Porque pra ela, talvez ela já me considerava um adulto.
Eu era, mais uma vez. Mas na cabeça dela, tudo que ela falava pra mim nessa idade já era um adulto conversando com outro adulto, mas eu não via isso. A gente precisa de choques pra poder amadurecer, infelizmente, né? Aí eu lembro que acabou essa fofoca e eu fui deitar. Aí a minha cabeça girou. Minha cabeça girou pra caramba. Aí eu não consegui fingir mais. Ela entrou no quarto, viu que eu tava louco na cama. Ela falou, você bebeu, né? Caramba, não sei o quê. Só que ela não brigou comigo. Ela só falou, pô, você bebeu demais, você exagerou. E eu, caramba, ela não tá brigando comigo. Cadê aquela mulher forte, super brava, que sempre brigou comigo quando eu fazia merda? Hoje ela só tá falando, caramba, você exagerou na bebida. Aonde que virou essa chave, entende? Aonde que virou essa chave minha de ter virado um adulto e ela de ter entendido que eu era um adulto e não conversado mais comigo com um papo de castigo, sabe? Foi nesse dia que eu percebi que a chave virou. Olha que louco. Enfim, passei mal, vomitei esse dia, mas é detalhe. O que eu quero dizer é que foi um momento muito gostoso com ela. Muito gostoso. Pena que foi breve. Porque depois de alguns meses aconteceu a fatalidade que ela veio a falecer, enfim, né? Por esses motivos, por causa de bebida mesmo. Mas não porque ela exagerava, ela era alcoólatra, não. É porque realmente ela bebia desde criança e já era uma pessoa idosa, uma hora, né? O fígado não aguentou. Mas não porque ela era alcoólatra nem nada, não. Ela bebia a cervejinha dela. Só que ela bebia e fumava desde os 13, 14, né? Aí, né, uma hora a fatura do cartão vem, né? Enfim, eu disse essa história, essa pequena história, porque algo que eu queria ter vivido mais. Isso não foi nem viver com ela, foi um momento que eu percebi que já era um adulto conversando com outro adulto, mas o que eu queria ter vivido com ela? Eu queria ter tido alguns dias, algumas noites com ela, num bar, conversando e tomando uma cerveja com a minha mãe. Olha que louco. Falando palavrão, falando palavra chula, fofocando os outros, tá? E assim, vamos partir pelo pressuposto de que falando palavrão no sentido de que palavras são inventadas, não é pecado, simplesmente dois adultos falando merda como a gente fala, beleza? Sinônimo de adultos falando palavrão, falando besteira. Eu queria ter vivido isso com ela. Talvez era a única coisa no passado que eu queria ter vivido. Mais nada. Ter tido algumas conversas de homem adulto com uma mulher ultra experiente na vida vivida. Sabe por quê? Porque ela nunca me contou do passado dela. Uma porque eu não queria saber, eu tinha uma espécie de medo, porque o que importava pra mim era o que ela era comigo, e é isso. De 1991 pra frente, era o que eu queria saber dela. Eu não queria saber o que ela fez de errado na vida, eu não queria saber o que ela já se envolveu, se ela já se envolveu em alguma coisa errada, os perrengues horríveis que ela passou, porque eu tenho certeza que sim. Eu não queria saber porque eu tinha medo. Eu tinha medo de ela contar e chorar. Eu senti uma pena dela. Sei lá, eu era um moleque novo, então eu não queria saber de tragédias da minha mãe. Depois de adulto, pensando no que eu queria ter vivido com ela, eu queria muito, muito sentar naquela cadeira amarela da escola com ela. Falar, aí mãe, como é que foi seu passado, cara? Como se fosse um confábulos com a minha mãe, sabe? Um litrão assim, bebendo com ela. Porque, cara, eu tenho certeza que se ela aguentasse mais uns 2 anos, eu ia viver muitos finais de semana com ela com isso, cara. De ter sentado num bar com ela e ter sabido de coisas do passado dela, sabe? Todo mundo vê assim, caramba, lá, mano, o filho e a mãe bebendo uma e rindo alto pra caramba, porque ela ria alto pra caramba. E também quando eu tô muito alegre também eu dou umas gargalhadas. Ia ser muito foda. Talvez essa seja a coisa que eu queria ter vivido no passado, assim, que eu não me arrependo, porque, né, não tem como a gente controlar isso, mas é algo que me frustra. Olha aí, uma das poucas frustrações que eu tenho algumas, mas essa é uma grande frustração que eu tenho, porque eu não tenho controle, eu não tive controle sobre isso. Outras eu tive escolhas que me frustraram, mas essa, infelizmente, não tem como controlar. Ia ser muito bom dar um rolê com ela. Comprar coisas pra ela eu cheguei a comprar, né? Eu já contei isso nesse episódio há muitos anos atrás aí, que eu, dei televisão pra ela, dei algumas coisas pra ela que na época me deixou muito feliz. E quando eu contei, eu me emocionei pra caramba. Hoje é mais tranquilo de falar. Mas é isso, cara. Eu queria ter tomado algumas ou várias com ela. E ter conversas de gente grande com ela. Falar sacanagem, porque ela era maluca.
É isso, cara. E, pô, fica essa pergunta pra vocês aí. O que vocês queriam ter vivido? Coisas simples, cara. Não precisa ser coisas grandiosas, porque o que é grandioso, sabe? É muito relativo. O simples é lindo, cara. O que você queria ter vivido? Tomado uma com seu pai, com sua mãe, que não são mais vivos? Ou você faz isso, porra, eu fico muito feliz. Não, eu não sinto inveja, não. Fico muito feliz. Como que a convivência com seus pais é boa? Se for boa, é ótimo. Se for ruim, não vou julgar, não sei o motivo. Espero que um dia retorne, mas se não retornar é a vida. Mas o que você queria ter vivido, sabe? É muito bom parar numa madrugada na cama e pensar sobre isso. Não que você vai conseguir voltar atrás, mas talvez pensando nisso, você consiga mudar alguma coisa no seu presente. Sabe, o meu caso eu não consigo mais. Mas talvez por esse motivo, hoje em dia uma das coisas que eu mais amo na vida é escutar as pessoas num bar. Eu adoro chamar amigos pra ficar ouvindo eles no bar. Comprar um litrão, deixar na mesa e ficar sabendo da história de vida deles. Adoro fazer isso de vez em quando, pelo menos uma vez por mês eu saio com amigos. Muitos amigos que estão aqui no Rio de Janeiro não são daqui, né? Algumas amigas são de Belém, outras são do interior do Rio, outras são do Pernambuco, Goiás. Eu adoro saber da história dessas pessoas. Nem todas eu vou no bar. Algumas não bebem, mas talvez por essa pequena frustração que eu tenho de não ter tido momentos de bebedeira com a minha mãe, no bom sentido, hoje eu tento mudar um pouquinho dessa frustração ouvindo as pessoas. Talvez no Confábula seja um dos sintomas, né? Ouvir a história das pessoas, ouvir a história dos pais dessas pessoas, né? E é isso, cara. Eu queria ter vivido isso. Eu queria ter noites de bebedeira com a minha senhora mamãe, mas às vezes eu tenho noites de bebedeira no presente, com grandes amigos, né? Ouvir histórias é bom, a gente se identifica, a gente ajuda às vezes, dá conselho na medida do possível e aquece a nossa alma. E aí, o que você queria ter vivido? Até breve.